Fala galera, seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um Projeto Genoma. Esse projeto que tem alcançado e transformado lares, famílias, e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Mas o que é o Projeto Genoma, pastor? Bem, o Projeto Genoma é um encorajamento, uma ajuda, um apoio, um suporte. Para quê? Para que você possa trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o reino de Deus para a sua casa. É um encorajamento para você sentar em família, na mesa da sua casa, abrir a Bíblia Sagrada e ali dedicar um tempo à meditação com a família, onde todos conversam a respeito da Bíblia Sagrada, onde ali vocês separam um tempo para oração em conjunto, onde vocês oram cada um para os seus amigos e planejam salvação. É uma benção, não é uma benção, é uma benção demais. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar demais a sua vida com esse Projeto Genoma. Bem, e como que funciona isso? Bem, o Projeto Genoma, ele vai, nesses vídeos, a gente leva uma ajuda a você, para que você possa, você que não tem habilidade bíblica, teológica, você que é novo na fé, está começando uma caminhada, quer trazer esse engajamento também na sua casa, então a gente está dando esse suporte desse vídeo, para que você possa entender o texto, meditar de uma maneira mais fácil e aplicar com algumas perguntas dentro do Projeto Genoma na sua casa. Então, seja bem-vindo à Escola Tadel, a mais um Projeto Genoma, que a palavra de Deus hoje possa te ajudar, em nome de Jesus. Vamos lá? Hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito do que a revelação de Jesus causa no ser humano. Tá bom? E para isso a gente vai continuar o texto que a gente está lendo em Mateus, capítulo 4, hoje do verso 12 até o 25. Lembrando que os primeiros versos do capítulo 4 é sobre a tentação de Jesus no deserto e como Jesus superou essa tentação. Então, passado o tempo da tentação, tem um lapso de tempo aqui. E dentro desse lapso de tempo, Jesus estava já com sua fama ali na região onde ele estava, porque havia muitas curas, milagres, pessoas sendo transformadas, Jesus abençoando, ajudando, era conhecido já como um homem de Deus, um milagreiro, e a fama de Jesus se espalhava. Então, verso 12, Jesus ouviu dizer que João, o Batista, estava preso. Então ele decide voltar para a região da Galileia. Ele passa ali por Nazaré. Porém, ele chega em Nazaré, verso 13, ele tem que deixar Nazaré. O que aconteceu em Nazaré que Jesus teve que deixar Nazaré? Bem, em Nazaré, Jesus, ele tem a sua primeira revelação à humanidade. Jesus, ele se declara ali como um filho de Deus, como um homem de Deus. Onde ele entra na sinagoga, todo mundo sabia da fama, todo mundo estava olhando Jesus, na hora que ele entra na sinagoga para ensinar, ele lê o verso em Isaías e ele diz a respeito de si: o Senhor me ungiu para proclamar e libertar e tal, e tal, e tal, e tal. Isso a gente encontra lá em Lucas 4, 14 até o 30, que você vai ler, vai entender essa história desse ponto desse verso 13 que estamos falando aqui. O que acontece quando Jesus ele se declarou lá em Nazaré? O povo que estava ouvindo essa mensagem foi tomado por uma ira. O povo ficou irado contra Jesus e tentou matar Jesus. Então, a gente vê aqui um primeiro ponto interessante da aceitação em relação à revelação de quem Jesus é. A pergunta que eu quero deixar para você é: como está a sua aceitação em relação de fato de quem Jesus é? Será que a gente realmente sabe quem Jesus é? Ou a gente entrou e
se acomodou dentro de um campo de pensamento em relação a quem Jesus é. Ai, Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas isso tem impactado minha vida? Isso realmente tem transformado a minha vida? Porque quando Jesus ele se declara a mim, a você quem ele é, de fato, uma coisa acontece. Ou outra coisa acontece. Não existe um meio termo. Ou eu aceito e me rendo, ou eu rejeito. Às vezes essa rejeição pode vir com uma ira, igual aconteceu em Cafarnaum. Às vezes a rejeição pode falar, não, Jesus é lindo, eu amo Jesus, mas eu não quero mudar minha vida ainda. É rejeição. Então Jesus ele se revela. Como está a minha revelação? Como está a minha condição a essa revelação que Jesus disse? Mas como Jesus se revela? Essa é uma boa pergunta. Como que Jesus se revela à humanidade? Verso 16. Olha só o que está escrito aqui. O povo estava assentado em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz caiu. O povo ele estava assentado. Então, quando Jesus se revela, a gente vai mostrar a nossa condição de assentado. Quando eu estou assentado, significa que eu estou colocado em modo fixo, estou estável. Aonde que eu estou fixo e estável? Eu estou fixo e estável em trevas. Eu estava fixo e estável em trevas. Trevas significa ausência total de luz. Então eu não enxergava a luz, eu estava assentado, estava acomodado com as trevas. Estava acomodado com as trevas, isso é muito importante. E aos que estavam assentados na região e sombra de morte, a luz raiou. Então aos que estavam sentados em trevas, aos que estavam vivendo, acomodados já nessa ausência de luz, estavam dentro de uma região, dentro de um território dominado pelas trevas. O povo ele estava em sombra de morte. Nós estávamos antes em sombra de morte. Estávamos numa representação da morte, ou seja, da ausência de Deus. Nós estávamos numa aparência de morte, ou seja, numa aparência de vida que se opõe à existência, à vida, à revelação de Deus. Nós estávamos acompanhados da morte, influenciados pela morte, protegidos e cobertos pela morte espiritual, que é a separação de Deus. Uma pergunta para você entender o que eu quero falar. Quando você está num quarto escuro, alguém acende a luz, o que acontece de momento com você? Eu tenho certeza que a resposta é dói a vista, incomoda. Então quando Jesus se revela, isso acontece também. Por quê? Porque a gente estava assentado, nós estávamos acomodados em trevas. Nós vivíamos diante a uma representação de sombra de morte. A gente vivia dentro de uma representação de uma vida sem Deus. Nós vivíamos uma aparência sem Deus, a companhia sem Deus, influenciados por uma mentalidade sem Deus. E quando a gente encontra com essa luz, como Jesus se revela, vem junto essa luz, vem com uma mensagem. E que mensagem é essa? Verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então a mensagem que traz essa luz, que nos confronta, é arrependimento. A pergunta que eu quero deixar para você é: arrepender do que e por quê? Segundo o verso 17. Leia e medite nesse verso 17. Você entendendo essa composição de onde a gente estava em trevas, a luz que vem, ela vai nos incomodar. E essa luz vem com essa mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O que é arrependimento e por que eu tenho que me arrepender? Segundo o que está escrito neste verso. Pensem bastante e tentem encontrar essa resposta dentro da sua casa. Passando um pouquinho mais à frente,
nós vemos que Jesus saiu andando no mar da Galileia, tá? Ele foi chamando Pedro e André, depois ele chama Tiago e João. Então a gente chega nos versos 23, 24, 25, que é muito importante também, e eu quero compartilhar essa segunda parte com você, que fala também a respeito da revelação de Jesus e o que ela causa no ser humano. E é muito legal essa parte aqui. A gente viu até agora que essa revelação de Jesus ela pode trazer um conforto através de um confronto ou uma rejeição através do confronto. Uma coisa é fato, vai existir confronto, porque a mensagem que revela essa luz é arrependei-vos, tá bom? Então, verso 23 e 25 vai falar sobre a fama de Jesus. Então, Jesus ele apareceu com uma fama, a mensagem trouxe rejeição até essa fama, o povo excluiu Jesus, Jesus saiu daquela cidade e a fama continua a percorrer Jesus. A fama boa. A pergunta que eu quero, decorrente desses versos, é: qual é a fama de Jesus que apresenta nesse texto? Qual é a fama que foi propagado? Qual é a imagem que o povo estava tendo de Jesus nesses versos? Do verso 23, 24 e 25. Qual é a fama? E respondendo essa primeira pergunta, você vai para a segunda pergunta, que é: qual é a fama que eu estou demonstrando de Jesus através da minha vida? Aqui a gente viu uma fama que Jesus tinha. Mas qual é a minha fama? Qual é a fama que eu estou demonstrando? As pessoas olham para mim e veem Jesus. Que tipo de Jesus eles veem? Porque aqui mostra um tipo de Jesus que é representado na Bíblia. Pelo caminhar de Jesus que Jesus estava fazendo. Trazendo para mim é hoje. Qual é a fama que eu estou demonstrando de Jesus através da minha vida, do meu comportamento, da minha fala, da minha vida, da minha existência? E uma última pergunta para trabalhar na nossa cabeça é: o que mudou e o porquê mudou dessa fama? O que aconteceu? Que aqui a gente via paralíticos levantando, endemoniados sendo libertos, lunáticos sendo sarados, cura, libertação, a mensagem sendo aceita, por mais dura que ela seja. É possível voltar a essa propagação de nível de fama que Jesus tinha nos dias de hoje? Se sim, como fazer voltar? Se não, por que não? Essa é o projeto Genoma dessa semana. Eu tenho certeza, a minha oração é que quando você estiver conversando a respeito desses versos, o Espírito Santo nos tome de uma forma, nos leve a arrependimento. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus na sua casa. Um avivamento está por vir. Jesus está nos chamando para um posicionamento. E esse posicionamento vai trazer vida para a nossa família, nossa casa, em nome de Jesus. Mas para isso a gente precisa entender o chamado de Jesus, a revelação de Jesus. Qual é a revelação de Jesus? O que ela tem causado em mim? A gente viu o que ela causa no ser humano. Bom ou mal? Qual é essa revelação que você pegou a mim? Quem é esse Jesus que me amou, me salvou, a qual eu decidi viver para Ele? E se eu estou decidindo viver para Jesus, qual é a fama que eu estou propagando dele? Tá bom? Então, esse é o nosso projeto de nome dessa semana. E muito obrigado do fundo do meu coração por assistir até aqui. Fala, meu querido, é uma grande honra poder estar com você neste momento. Foi maravilhoso poder compartilhar essa palavra com você. Eu queria pedir uma ajuda, se isso arder e queimar também no seu coração, se for de bênção também na sua vida. Pela graça de Deus e misericórdia, Senhor, nós podemos estar escrevendo um livro a respeito do batismo, que traz a consciência do batismo, e esse livro é para uma ajuda
as pessoas que estão trabalhando em célula, líderes de pequenos grupos, para a instrução e orientação a respeito do batismo. E esse livro foi impresso, porém está lá no Brasil. E a gente precisa trazê-los para aqui para o Japão para poder desenvolver esse trabalho e poder auxiliar os irmãos, auxiliar alguns pequenos grupos que estão espalhados por aí, alguns irmãos, pequenos missionários que estão desenvolvendo, estão começando a caminhada, líderes de grupo, igrejas pequenas, para a gente poder estar servindo o reino de Deus com esse ensino, com essa instrução que o Senhor tem nos abençoado. Então, se você que está aí no Brasil, se essa mensagem chegou em você, você sente isso também que é de Deus para a sua vida, nos ajudar neste momento, puder estar nos ajudando, fazendo um Pix, um depósito, um Pix na minha conta, vai ser de grande valia para a gente estar trazendo esses livros até aqui e poder trabalhar esse ensino aqui no Japão. Eu quero comprar, posso ajudar comprando esse livro? Pode sim. Temos alguns exemplares também na Amazon. Na Amazon, é só acessar o link e fazer o seu pedido de compra através desse link que está na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Nos ajude e que a graça de Deus te ilumine neste momento. Então, se você assistiu até aqui esse vídeo, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Mata, né? Bye bye e até o próximo vídeo. E do demais, Kamiwa Natao Shukufuku Shita.